No Ocidente, crescemos com a ideia de que temos uma alma, uma essência fixa, eterna, que carrega tudo o que somos, antes, durante e depois da vida. Mas o budismo nos oferece uma outra forma de olhar. Uma visão que, à primeira vista, pode parecer desconfortável, mas que, se escutada com profundidade, revela um caminho libertador. O budismo não fala exatamente de alma, fala de algo ainda mais sutil. Ele aponta para a ausência do eu fixo. E essa ausência não é vazio, é liberdade. Na doutrina budista, o que chamamos de eu é uma ilusão criada por camadas e mais camadas de pensamentos, emoções, desejos e memórias. Como se fôssemos uma corrente feita de elos que se encadeiam, mas nenhum deles isoladamente é o todo. Não há uma entidade permanente por trás de tudo. O que há é fluxo, movimento, um vir a ser contínuo. O que há é consciência, mas não minha ou sua, uma consciência sem dono, sem centro, como o céu que observa tudo sem se apegar a nada. E então surge a pergunta: se não há alma no sentido tradicional, o que reencarna? O que transmigra? O budismo responde com silêncio e com sabedoria. O que continua não é uma identidade, é uma continuidade de causas e condições, como a chama que passa de uma vela para outra, a mesma luz, mas não o mesmo fogo, a mesma essência, mas não a mesma forma. Há algo que continua, sim, mas não da maneira que o ego gostaria. Essa visão não nega a profundidade da existência. Pelo contrário, ela mergulha no que está além do nome, além da história, além da forma. E é nesse espaço que o budismo aponta o caminho da libertação. Porque se não há um eu fixo, também não há sofrimento fixo. Não há destino imutável. Tudo pode ser transformado. Tudo pode ser libertado. Inclusive aquilo que você chama de você. Talvez o que o budismo chame de não-eu seja, no fundo, a forma mais pura de alma. Algo que não se agarra a nada, não possui, não exige, não se identifica. Apenas é. E ao ser, dissolve tudo o que nos prende. No coração do budismo, há um ensinamento que muda tudo. Anatta, o não-eu. Não é apenas dizer que você não é o seu nome, seu corpo ou seus pensamentos. É perceber que aquilo que você chama de eu não tem núcleo, que sua identidade é como uma chama flutuando ao vento, viva, presente, mas sem forma fixa. E isso, longe de ser um vazio frio, é uma possibilidade imensa de liberdade. Anatta não significa que você não existe. Significa que você não é algo fixo, rígido, aprisionado numa ideia. O budismo nos convida a olhar para esse eu com clareza. O eu que sofre, que deseja, que compara, que se apega, e então perguntar: quem está sofrendo, afinal? Quem deseja tanto assim? Quem é essa voz que diz: eu quero, eu não aguento, eu sou assim? E quanto mais se investiga, mais esse eu se desfaz. Ele não desaparece com violência. Ele se dissolve com compaixão, como névoa que vai sumindo ao nascer do sol. O eu era só um amontoado de histórias, de medos, de hábitos, de memórias. Nada disso precisa ser negado, mas nada disso precisa ser confundido com o que você realmente é. Na visão budista, a alma não é uma entidade separada, eterna e imutável. É um processo, um fluxo, um conjunto de causas e condições que, momento a momento, estão se transformando. Assim como o rio, ele existe, sim, mas nunca é o mesmo, nunca permanece. E é justamente nesse fluxo que reside a sabedoria, porque quando você para de tentar segurar a identidade, a dor começa a se soltar junto com ela. Essa visão pode parecer desconfortável no início, porque o ego quer ser especial, quer ter uma alma com nome e história, quer se salvar, se distinguir, se manter. Mas o budismo convida a um outro tipo de salvação, não preservar o eu, mas libertar-se dele. E nesse não-eu surge algo ainda mais profundo, um estado onde não há separação, nem solidão, nem medo, só presença, só compaixão, só paz. Anatta não é ausência de alma, é transcendência do que acreditamos que ela seja. A ideia de não ter um eu fixo
pode soar assustadora. Afinal, passamos a vida inteira tentando nos definir, tentando construir algo que possamos chamar de eu, com personalidade, com história, com traumas e conquistas. Mas o budismo nos convida a fazer o oposto, a desconstruir, a soltar, a ver que o que você chama de minha alma talvez seja apenas o reflexo de um desejo de permanência num mundo onde tudo muda. E esse desejo de permanência é o que causa sofrimento, porque queremos que as coisas durem, que o amor dure, que o corpo dure, que a identidade permaneça firme, estável, respeitada, mas a vida não respeita o que é fixo. A vida é movimento, e quando você tenta parar o rio com as mãos, só resta frustração. O budismo diz: olhe para isso, veja, o que acontece quando você solta a ideia de quem você deveria ser. Veja o que acontece quando você para de carregar o peso de manter uma identidade sólida. O que sobra? O que permanece? O que sobra é silêncio. Um silêncio que não é ausência, é presença. Uma presença livre de julgamento, livre de passado, livre de ego. É como voltar ao centro da consciência, onde não há necessidade de ser alguém, há apenas o ser. Esse estado que os mestres chamam de nirvana não é uma aniquilação, é um reencontro, um lugar onde a alma, se existir, é silenciosa, transparente, livre até de si mesma. O budismo não rejeita a alma por frieza. Ele a desconstrói por compaixão, porque sabe que o que nos prende não é a ausência de alma, é o apego à ideia de uma alma separada. Um eu que precisa vencer, ter razão, ser salvo. Mas quando você se permite não ser nada, então você é tudo. Você se torna parte do fluxo, parte do todo, parte daquilo que observa sem precisar nomear. E talvez, nesse ponto, a alma não precise mais ser procurada, porque ela nunca foi um objeto, nunca esteve em um lugar específico. Ela era o próprio olhar que buscava. Era a luz por trás da pergunta, o espaço entre o pensamento e o silêncio. Depois de tantas buscas, tantas leituras, tantos conceitos, o budismo nos leva a um lugar que parece vazio, mas que é, na verdade, pleno. Um lugar onde não há nome, nem forma, nem pertencimento fixo. Onde o eu se dissolve, não como perda, mas como libertação. E o mais surpreendente é perceber, nesse exato ponto onde o eu se desfaz, é onde você mais sente paz. Porque a ausência do eu é também a ausência de exigência. Ninguém mais a ser, nada mais a provar, nenhum papel a manter, só o estar. O respirar. O existir como parte inseparável daquilo que é maior do que qualquer ideia de alma. O budismo ensina que não precisamos de uma alma individual para sermos sagrados, porque o sagrado não está na individualidade, está na consciência que tudo atravessa. Você não precisa ter uma alma para ser eterno, porque o que é verdadeiro em você nunca nasceu e nunca vai morrer. Ele apenas se manifesta, instante por instante, como compaixão, como clareza, como silêncio. E, ironicamente, quando você solta a alma como ideia, você pode senti-la como presença, não mais como algo que você possui, mas como algo que é, não mais como identidade, mas como espaço, como aquilo que permanece quando todos os pensamentos cessam. Essa é a alma no budismo, não algo que te define, mas algo que te liberta, algo que não grita eu sou, mas que sussurra tudo é. E nesse sussurro, o sofrimento perde força, o apego se desfaz e surge no meio do nada. A paz. Você não precisa se agarrar a um eu para se sentir inteiro, porque o que você é não está em quem você pensa ser, está no que observa, no que sente, no que ama e principalmente no que silencia. A alma talvez seja isso, o silêncio que permanece quando tudo o resto já foi deixado para trás.